Timeline, começando esta semana. Vamos aos destaques. O Alexandre de Moraes está no Rio para, entre aspas, investigar a mega operação da polícia nos complexos do Alemão e da Penha, ou seja, está metido no que não lhe diz respeito, nem pela Constituição Federal, né, que deveria ser a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deveria investigar qualquer situação que merecesse investigação, as corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar, que funcionam, tá? Funcionam, mas ele está lá, tem essa DPF 635, caiu nas mãos dele, também de forma indevida. O Edson Fachin entregou para o Alexandre de Moraes, quando na verdade deveria ter entregado essa DPF ao ministro mais antigo na corte, ou pelo menos o ministro mais antigo na primeira turma, e o Alexandre de Moraes não é nenhuma coisa nem outra, então ele está lá no Rio, e ainda bem, pelo menos isso, o governador do Rio não o recebeu no Palácio Guanabara, que é a sede do governo, nem no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio de Janeiro, mas está recebendo numa sede da polícia o Alexandre de Moraes. Muita gente dizendo, não deveria nem receber o Alexandre de Moraes. Milagre ele entrar lá e ser preso, né? Ele entraria calmamente no Alemão e no... exatamente. Ele entra tranquilinho. Eu fico impressionado que tudo que é pica grande cai na mão do Alexandre de Moraes. Né? Você percebeu isso? Tá se incluindo nessa. Em Brasília, todo mundo... É isso aí, né? Vambora. Meu Deus. Obrigado por voltar lá. Bom, começou a identificação dos corpos, né, dos criminosos mortos na mega operação da polícia, e há criminosos mortos de todas as regiões do Brasil, 11 unidades federativas, não de todas as regiões do Brasil, de 4 das 5 regiões do Brasil. De qual região não tem nenhum morto? Uma chance. Nenhum morto. Tem mortos de 4 das 5 regiões do Brasil. Só uma região não tem nenhum criminoso ali morto. No STF. Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Eu tô expondo desejo. O Sul. Cara, não tem ninguém da região Sul. Né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que será, né? Não tem, cara. Não tem ninguém. As outras regiões têm. 11 unidades federativas, 10 estados mais o Distrito Federal. A aprovação do governador do Rio, o Cláudio Castro, atingiu o maior nível desde 2022. Ele foi aplaudido ontem, de pé, durante uma missa na Barra da Tijuca, na igreja de Santa Rosa de Lima. Então, está em alta a popularidade do governador Cláudio Castro. Sai pesquisa, e o apoio da população à mega operação da polícia, as operações policiais é massiva, é enorme. Hoje eu estava até vendo a Globo News mais uma vez, aí teve uma enquete da pesquisa que era sobre posse e porte de arma, e a maioria é contra. E aí o Rafael Colombo, que ficou no lugar da Daniela Lima, disse, mas é porque a população percebe que as armas dos CACs, elas alimentam o crime, as facções criminosas. Meu Deus do céu, é muita mentira, na maior cara de pau, né? Porque a gente está acompanhando também a perícia naqueles fuzis todos apreendidos, fuzis das Forças Armadas do Brasil, da Venezuela, do Peru, da Argentina, um monte de fuzil, digamos, falsificado, né, fabricado pelo próprio Comando Vermelho, armas de CAC até agora, nenhuma. Aliás, houve um recadastramento não faz muito tempo, quando o Lula voltou à presidência, das armas dos CACs, 99,4% das armas foram recadastradas. Então, é vergonhoso que um jornalista minta dessa forma. A vaquinha para as famílias dos policiais mortos na operação, 2 policiais militares, 2 policiais civis, atingiu a meta estabelecida pelo senador Flávio Bolsonaro em apenas 7 horas. Ultrapassou a meta, né? Ele queria arrecadar R$400 mil, arrecadou mais de R$530 mil. Acho que podia até tocar um pouquinho mais essa vaquinha, porque 7 horas é muito pouco e esses policiais são heróis, e as famílias que ficaram aí, elas merecem todo tipo de apoio.
CPI do crime organizado, vai sair, tá? Deve ser instalada amanhã, será no Senado, a gente vai trazer algumas informações. Tem uma história, hoje eu fiquei impressionado, né? Já ouviram falar daquelas canetas emagrecedoras, né? Mounjaro, como é que é? Ozempic, tem várias, né? Agora tem 2 princípios ativos e tal. Daniela Lima conhece isso aí, né? Quem? Daniela Lima. Ela emagreceu provavelmente à base disso, né? Mas dar uma dessas pro Dino e enfiar no cu, né? Desculpa. Eu vou segurar os meus desejos hoje. Mas o governo Lula, ele resolveu comprar canetas emagrecedoras para o SUS. Então, caneta emagrecedora vai ser também bandeira eleitoral, provavelmente, do Lula. A questão é que escolheram um laboratório que ofereceu um preço unitário maior do que o outro, do que o concorrente. A MS venceu e a Bion tinha oferecido um preço mais baixo. Então, e depois vão dizer que baixaria o nosso programa. Exato. Você vê? Vão reclamar dos palavras do Alan. E também não teve licitação, não teve contrato para fornecimento, para distribuição, nada. Assim, aliás, dispensaram a ajuda do governo de São Paulo, que tem acordo com o laboratório, e governo de Goiás, que também queriam entrar na parada e fornecer essas canetas. Aí quando eu falo, o pessoal diz que eu sou chato, que eu não tenho noção das coisas. Quem que fez isso aí? Ministério da Saúde. Improbidade administrativa. Exato. Impeachment. Então, tem como a gente já iniciar um bate-papo já nessa pauta aí? Ou não? Faltam 3 destaques. Se você quiser, não, mete bronca. Porque a ordem que aqui, para mim, mete bronca. Só lembra de voltar nisso aí, porque eu acho que isso aí é o... Vamos? Não, a gente pode até começar por isso, não tem problema nenhum. O resto é mais ou menos ligado à mega operação da polícia. Teve, inclusive, um prefeito do México, de uma cidade mexicana, que era considerado o Bukele do México, que foi assassinado durante a festa do Dia dos Mortos, que é uma festa muito popular no México. A gente vai tentar falar também sobre isso. Algo que me dói muito é outro destaque, né? O prêmio, a medalha Rui Barbosa, vai ser entregue a Alexandre de Moraes e ao José Dirceu. É um prêmio dado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, que para mim pessoalmente dói muito, porque meu avô foi o presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, da criação da fundação em 1954, até a morte dele em 1993. Inclusive ele infartou na fundação, na Casa de Rui Barbosa, e morreu logo em seguida. Então, eu tenho certeza de que meu avô, um intelectual católico, conservador, jamais aceitaria, né, que o nome de Rui Barbosa fosse desrespeitado dessa forma, um absurdo completo. Estive agora, então, 4, 5 dias ali em Nova York, vai ter eleição amanhã para prefeito de Nova York. Infelizmente, o socialista muçulmano é o favorito para a eleição em Nova York, né? Então, eu posso até depois falar de pontos positivos que eu encontrei em Nova York e pontos negativos, mas certamente um socialista muçulmano como prefeito, as bandeiras dele é congelar o preço dos aluguéis e transporte gratuito. Gratuito entre aspas, né? E ditadura de Nicolás Maduro com os dias contados, pelo menos é o que diz o Donald Trump. Deixa eu puxar então a pauta que o Alan pediu e a gente começa por ela, né? Deixa eu dar as informações completas, né? Eu até coloquei como título, deve botar: campanha eleitoral de Lula terá canetas emagrecedoras, porque certamente será mais uma bandeira, né, do Lula nessa campanha pela reeleição no ano que vem, se ele for realmente candidato, né? É um projeto do Lula para produzir essa caneta emagrecedora e beneficiou, como eu disse, a proposta do laboratório EMS, que é o maior produtor de medicamentos genéricos, e esse futuro fornecimento desse medicamento ao SUS foi definido sem licitação ou contrato de compra. Essa parceria foi acertada em agosto pela Farmanguinhos, né, da Fiocruz, que é um braço do Ministério da Saúde, né, com a EMS. A EMS acabou sendo a empresa escolhida, selecionada, apesar de ter apresentado um preço acima do que o apresentado pela Bion, que era a única concorrente
que ela tinha. O custo não foi revelado, tá? Mas o resultado mostra que no quesito preço, a MS teve a pior nota. A Bion recebeu 40 pontos e a MS 20. Sabe, Entendi, o custo não foi revelado? não, não foi revelado. Ninguém sabe quanto vão gastar nisso. Mentira! Sim. Sabe o que foi determinante para a escolha da AMS? Porque ela entrou com o pedido de registro do medicamento genérico na Anvisa antes da Bion. Só que na hora que eles decidiram pela AMS, a Anvisa não tinha dado parecer nenhum ainda. Cara, O argumento é totalmente a furado. história não faz o menor sentido. Aí, para piorar, tem mais. O Brasil é muito zoado. Quase 3 meses. A gente está sem os créditos hoje, é isso? Quase 3 meses antes do contrato firmado entre a AMS e a Farmanguinha da Fiocruz, né, e com pompas ali pelo Alexandre Padilha, quase que saiu aquele apelido dele. Qual que é o apelido? É o Quá. Padilha. É o Alexandre Quá. Deixa pra lá. Deixa aqui. Vai aqui, né? Ele fez um vídeo comemorando lá no Instagram e tal. Só que 3 meses É antes. o cara que tá sem visto, né? É o que Pra lembrar. é o que É o tá Alexandre Tá Quadrilha. sancionado, né? Não, até ofereceram, não, você pode. Você, não é essa, não, turma, é a do laboratório lá, da campanha do Lula vai ter a caneta emagrecedora. Depois a gente volta nessa do Rio. A gente inverteu a ordem. Foi oferecida ao Ministério da Saúde uma parceria com 2 grupos que são ligados aos governos de São Paulo e ao governo de Goiás, que já tem um esquema para fornecimento dessas canetas emagrecedoras, mas por Tarcísio de Freitas e Caiado, né? E Ronaldo Caiado. Aí eles também não quiseram. Ah, entendi. Então, resumidamente, ou seja, a história é essa. já tem as canetas que já estão aprovadas, né? São Paulo e Goiás já tem um esquema. Já estão aprovadas, já tem a logística. Era só fechar, mas não quiseram gastar muito menos. Ofereceram, o governo de São Paulo, o governo de Goiás ofereceram ao Ministério da Saúde uma parceria, mas não, a gente quer a AMS. Cara, O que vocês acham? Imagina um negócio desse acontecendo no governo Bolsonaro, cara. Mas era o impeachment assim na mesma semana. Na mesma semana. Cara, o negócio cai no colo assim de um jeito. Pronto. Embalado, sabe? Sabe? Já dá embalado com etiqueta. Cartãozinho. É só cartãozinho de felicidade. É só abrir, é só direito abrir e mandar. Acabou. Acabou, cara. Bem, antes de mais nada. Estão falando aqui que a AMS tem ligação com José Dirceu, será? Vamos dar uma olhada nisso aí, custa nada não. Antes de mais nada, Tá pro Lacombe. Grok depois. 12h19. Ah, rapaz. Em Brasília. E a gente tá ferrado agora, né? E são 10h19 aqui. Esqueci, eu sempre dou dessa. Se a gente tiver com cara de sono, né? Porque aqui não é meio-dia. Né? O Alan liga 6 horas da manhã hoje. Mas para nós ainda, até a gente se adaptar, né? Para nós ainda é 7. Liguei 6 horas da manhã, toquei o terror. 6 horas da manhã. 4 reuniões. Eu já tava de pé. E aí eu falei com ele, aí, tu dormiu? Não dormi hoje. Maluco, cara. Maluco. Menino novo, quero ver. Então, vamos lá. Dormir tendo a minha idade, morre. Então vamos lá. Primeiro lugar, boa tarde para você. Nossa quarta cadeira querida que está sempre conosco, sempre nos acompanhando. Eu preciso de você curtindo, compartilhando, mandando o link da live pro pessoal. Conferindo. Falando, pessoal, confira se você está inscrito no canal. E tem promoção, não esquece. Vamos falar disso. Confira se você está inscrito no canal. Traga bastante pessoas aqui, bastante gente para acompanhar o Conversa Timeline. Todos os dias a gente está dando uma surra na CNN. Mas só na semana passada que nós batemos o dobro da audiência da CNN. Então eu tomei gosto e agora eu não quero outra coisa. Agora eu quero o dobro da CNN todos os dias. Isso só depende de vocês. Eu prometo que da minha parte vou maneirar. Não vou falar seu, vou falar toba. Mas então eu vou... Faço a minha aliança com você. A gente precisa de um compromisso da nossa audiência para compartilhar, porque a gente ainda não alcançou o Terça Livre. Não, tem que... O Terça Livre fazia mais do que toda a audiência reunida dos outros somadas. Sabia disso, não? Sabia? Quando a gente colocava todos os canais ao vivo, o Terça Livre, ele fazia mais do que todas as audiências juntas somadas. Caramba.
Sabe aquela... Hoje a gente quer o dobro da CNN, mas Exato. o que o Max está falando é, no terça, a gente batia todos os outros reunidos. Se somava todo mundo e não dava audiência. Não dava audiência ao Terça Livre. A gente vai chegar lá. Gostoso assim? Gostoso assim? Bom, vamos lá, a gente tá indo, né, cara? Devagarzinho, mas vamos, Então, né? bora, a galera vai dar uma acelerada aí. Então, dito isso, bom dia, Lacombe, bom dia, Max, bom dia, nossa quarta cadeira, boa tarde para você, boa noite para a galera que está na Europa. Esse programa é maravilhoso. Lembre-se que você pode escutá-lo depois no Spotify, você pode acompanhar os cortes lá no nosso Instagram, tá bombando, os cortes estão, assim, uma coisa maravilhosa, vocês são demais. Mas, entretanto, todavia, porém, contudo, hoje eu falei com alguns parlamentares. O que a galera tá esperando para botar um impeachment do Lula? Aí, obviamente, de cara, os parlamentares viraram para mim e falaram assim: pô, não, olha, eleição ano que vem não dá tempo. É loucura fazer isso agora. Eu virei para eles e falei assim: e quem disse que a gente precisa fazer o impeachment do Lula? A gente só precisa avisar o povo que vocês estão dispostos a fazer o impeachment do Lula. O primeiro governador que começar a falar assim, ó, e nem precisa ser o Cláudio Castro. O primeiro governador que virar e falar assim, ó: o Lula não dá mais, porque você não enviar blindado para lutar contra terrorista no mesmo momento que Paraguai e Argentina declaram PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, tá? Então tô aqui falando para vocês. Paraguai e Argentina acabaram de categorizar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. O primeiro governador que virar e falar: Lula está negando Força Policial Federal para combater o terrorismo, ele precisa sair. O primeiro governador que fizer isso vai estar salvando todas as vítimas do 8 de janeiro, vai estar salvando o Bolsonaro, vai honrar as pessoas que morreram, Clezão, esses policiais, vai honrar todo mundo, vai unir a galera, porque querendo ou não, quando você fala lutar contra o narcotráfico, é uma coisa que as pessoas entendem. Eu estava falando com um medalhão da TV brasileira esses dias e expliquei para ele o seguinte. Estava aqui em Orlando conversando com essa pessoa e disse assim: olha, se eu falo com a minha prima de segundo grau, que é neta da minha tia-avó, se eu falo para ela liberdade de expressão, ela não entende. É um negócio muito abstrato, é uma coisa meio distante, sabe, aquela coisa meio etérea. Se eu viro para ela e falar assim, ó, bala nos narcotraficantes, ela entende. Liberdade de expressão é óbvio, você tem que estar livre, né? A liberdade vale mais que a vida, né? Você pode morrer pela liberdade. Mas a liberdade é uma coisa que as pessoas não experimentaram direito ainda. Porque o brasileiro está tentando experimentar a vida. O brasileiro está querendo viver. O brasileiro não pode ir na padaria sem tomar precauções. O brasileiro não pode pegar o carro e sair da garagem sem precauções. O brasileiro não pode ir levar o filho na escola sem precauções. Então, até que ele entenda o que é liberdade de expressão, há um abismo entre a realidade dele e o ideal abstrato, que ele não tem experiência. Agora, quando você fala, nós precisamos urgentemente, isso não é discurso político eleitoral, não é direita e esquerda, não é conservadorismo, não sei o que lá, liberalismo, anarcocapitalismo, não tem nada a ver. É vida. Você precisa estar vivo. Vivo. Todo mundo entende. Todo mundo entende essa mensagem. O Lula quer você morto. O Lula quer proteger o narcotraficante. Até quando esses políticos não vão entender isso? Eles têm que comunicar isso para as pessoas. Com clareza. O Lula quer você estuprado e morto. O sonho do Lula é você, a sua família, igual aquela mulher que estava com um panfleto no corpo dela, que ela tomou um tiro na cabeça. E os narcotraficantes jogaram o panfleto em cima do corpo dela, tomou um tiro na cabeça na campanha eleitoral. O sonho do Lula é ver vocês sendo chicoteados pelo PCC, como aquelas pessoas foram chicoteadas durante a campanha. Até quando a gente vai ignorar essa verdade? E falar abertamente, o Lula é um terrorista.
e precisa ser retirado de lá imediatamente. Eu não sei como. Se alguém vai chutar a bunda dele, se alguém vai fazer impeachment, se alguém vai botar a coleira nele, tratá-lo como um bicho selvagem. Não sei. Se alguém adestrar animal aí, quiser lá em Brasília, pode ir. Vá. Se alguém de circo, se alguém com experiência, com, sei lá, um animal meio doido. É que o Lula é um animal que não existe na fauna, né? É um problema isso, né? Biólogo, quando vê o Lula, ele fica assim, meu Deus, o que é isso, né? É porque nem a música dos Mamones cabe no Lula. Sabe aquela? No mundo animal existe muita putaria. Por exemplo, de cachorro que come a própria mãe, sua tia. Nem o Lula cabe nisso. Porque ele quis o menino do MEP, quis a cabrita, o cacete A4, vai misturando a porra toda e quer deixar nego morrendo. Não cabe. O Lula é uma coisa que não cabe no imaginário de um artista. Só não tem que sair de lá, gente. Urgentemente. O primeiro governador que deixar claro. Lula tem que sair. Não é dialogar com Lula. Ninguém tem que dialogar com Lula. Esqueça o Ministério da Justiça. São todos criminosos. Dá liberdade para a polícia. Fala para eles, ó, o que vocês fizeram na favela tá liberado. Pode ir lá pro Ministério da Justiça fazer o mesmo. Quem quiser se entregar vai sair igual aqueles malucos do vídeo. Lembra? Aqueles caras saindo do vídeo. Olha lá, a tia tá gravando aí, ó. A tia tá gravando aqui. Sem esculacho. Sem esculacho. Dá liberdade para os policiais militares de todos os estados. Vê se eles não vão lá para Brasília e descer Lewandowski, descer todo mundo. Desce sem camisa. Vambora. Não esculacha a gente, não. Esculacha. O brasileiro vai... Meu Deus, vai soltar fogo de artifício. E os políticos não entenderam isso ainda, Max. Carnaval, pô. O brasileiro saía na rua comemorando, cara. Você tá louco, cara. Festa de fim de ano, irmão. Você tá louco. Antecipada. Mas o que eu fico impressionado nesse caso que o Lacombe trouxe, cara, as irregularidades estão claríssimas. Assim, não é uma questão de opinião. Não é uma questão de interpretação. Mandei uma foto agora. Aí, olha aí quem é o dono da EMS. Carlos Sanches. Tá aí o Lula na inauguração de uma nova fábrica da EMS. Que absurdo. É muita cara de pau. São as iniciais do pai do Carlos Sanches, que é o que fundou a farmacêutica. É um grande apoiador do Lula, a EMS. Então... Ou seja, tá claro, gente. Sabe, não tem como ser mais claro do que isso. Olha lá, o grupo virou um império nas gestões do PT. Sabe por que eu coloquei essa abordagem que eu fiz nessa pauta? Porque se os caras não fizerem, daqui até 2026, o que será lembrado? Isso vai ser esquecido, porque a imprensa está trabalhando pesado contra o Cláudio Castro. Sim. E aí vai ficar o Lula com gás grátis. Que mais? Como é que é a lista lá? Luz grátis, gás grátis, tudo começa ano que vem. Drex, torando na economia. Isenção de até 5 mil reais no imposto de renda. Isenção de 5 mil de imposto de renda. O cara tá defendendo o narcotraficante, enganando o povão. Passagem de ônibus grátis. Gratuito. E agora... Caneta emagrecedora. Ônibus gratuito. Pé de meia. Agora, essa caneta emagrecedora grátis é um meme pronto, né? Tudo com dinheiro dos pagadores de impostos. Desculpa a minha ignorância, que eu estive fora alguns dias. Nós lançamos um long play, é isso? Não, é LP, outra parada. Depois eu te explico. É LP, página de... Long play ninguém sabe o que é mais. Não. Eu sei. lp.revistamilar.com. Abre pra você ver como é que tá bonito. Eu vou ver isso. O que é isso? Não sei o que é isso. Abre aí. Daqui a pouco a gente mostra pra galera aí. É landing page. Depois eu lá como vai ver. Ah, entendi. Teve mudança aqui. Às vezes eu fico com saudade do tempo que a gente falava português. Você tá nos Estados Unidos, Lacombe. Aliás, alguém falou que Lacombe, você disse que deveria ter entregado, deveria ter entregue. Eu falei, gente, é o mesmo, é a mesma questão com pagar, né? Você pode usar o pago quando você usa o verbo ser e estar. É pago, foi pago, mas ter não, entendeu? Ter pagado, entendeu? Eu não vi quem foi, mas rapidinho, desculpa. Eu acho maluco o cara querer te corrigir, mas tudo bem. Não, eu acho legal. Não, não sou infalível, não. Eu não sou infalível, não. Não sou infalível, não, pelo amor de Deus. Acho que 2 pessoas já me corrigiram. Eu sei. E eu aceitei. Isso acontece. Uma boa. Isso acontece. Mas vocês entenderam o meu ponto, Max e Lacombe? Meu ponto é, porque se os caras não mostrarem pro povo quem é o Lula de verdade, vai ficar o Lula da Globo. O Lula da Globo é o Lula do
da caneta emagrecedora, do gás grátis, da luz grátis, num povão que a gente não tem como alcançar. Agora, um político, um governador chegando e botando de frente, falando assim, cara, você tá negando blindado contra narcotraficante. Você é defensor de narcotraficante. Tá na hora, cara. Tá na hora. E os políticos estão dormindo. Eu não acredito que eles vão perder essa oportunidade, cara. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Eu e o Max aqui, a gente falava inúmeras vezes. Pô, não tô acreditando que os caras deram mole com relação ao Lula, persona ingrata em Israel. Pô, não tô acreditando que os caras estão dando mole em Lula, apoiador de Hamas. Pô, não tô acreditando que os caras estão dando mole no Lula, apoiador do Hezbollah. Eu não tô acreditando que os caras estão dando mole Lula, apoiador de narcotraficante, porque o usuário é o vilão, o que não sei o quê. Eu falei assim, cara, não tô acreditando. Quando chegou o Cláudio Castro, eu já falei para algumas pessoas, não é uma questão de quem tem mérito ou quem não tem, tá? O Cláudio Castro caiu no colo dele, tá? Não tô dizendo que ele é o grande merecedor disso. Caiu no colo dele a materialização de tudo que o Bolsonaro sonhou e nunca conseguiu fazer. Agora é a hora. E se recuar, perde. Já era. Todos perdem. Ele perde, todo mundo perde. É tatame, Lacombe. O que o Cláudio Castro fez no tatame agora? Se ele recuar, acontece o que com ele? Ele vai perder. Ele vai cair. Acabou. Quem será finalizado? Ele. Beleza, era isso que eu queria dizer. As pesquisas todas mostram detalhe, né? Eu não sei se ele tem essa consciência, porque tem que ter literatura para ter essa consciência, né? Tem que ter noção do mundo real. Cara, quando você peita um inimigo poderoso, porque o crime organizado é poderoso no Brasil. Não é à toa que a gente está nessa situação. Se você recua, você é eliminado. Não, a vida do Cláudio Castro, a partir de agora, vai ser uma vida mais ou menos como a do Lincoln Gakia. Não, ele tem que entender o promotor seguinte, do Ministério Público do Estado de São quando Paulo. o Bukele tomou a decisão de acabar com o crime organizado em El Salvador, ele tomou uma decisão para a vida. Por que vocês acham que o Bukele mudou a Constituição? Para sobreviver. Exatamente, o pessoal não está entendendo a situação do Bukele. Perfeito, Max. Perfeito. O Bukele entendeu o seguinte, ou eu vou até o final na minha vida inteira, ou eles vão me matar. Não tem outra opção, cara. Quem fala o Não tem some outra opção. tem que Exato. ter na cabeça. Ou eu vivo ou eu morro. Exato. Vamos puxar então o exemplo do prefeito lá, mexicano, né, que é da cidade de Uru. Só um detalhe, Diga. para concluir. É por isso que até agora ninguém no Brasil teve coragem de peitar o crime organizado dessa maneira, como o Bukele fez. Porque normalmente o cara começa, aí quando ele vê o tamanho do problema pra cima dele, porque os caras vão te ligar de madrugada. Bom. Você vai ver carro parando, você vai ver a tua família sendo abordada, entendeu? Tu vai receber foto da tua família. Os caras sabem fazer a intimidação. Então, assim, o Bukele, ele teve uma coragem e ele sabe que ele não pode parar. Ele tem que ir até o fim. E quando eu falo até o fim, é até o fim da vida dele. Que se ele parar, ele vira alvo. Ele vira alvo. Não, o Cláudio Castro, mesmo saindo da vida política. Não tem. Ele não pode mais. Ele não pode mais sair da vida política, Olacombe. Se ele tem noção do mundo real, que eu tô tentando trazer aqui. Ele tem que andar de colete agora lá. Ele não pode mais sair da vida Ele política. tinha que estar só dando coletiva de colete. Coletiva de imprensa, colete. E pra fora mesmo, tá? Não é por dentro da camisa, não. Colete pra todo mundo entender o que ele tá fazendo. É isso aí. E eu confesso que... O Zelensky entendeu isso. Só pra você ter ideia. O Zelensky, que é um retardado, entendeu isso. O Cláudio Castro ganhou uma projeção que ele ainda não tinha até aqui. E eu confesso que eu não sabia, ele tem uma gagueira, né? Ele é um pouco gago, não tinha percebido. Mas como o Nelson Gonçalves, cantor, que também era gago, mais ainda do que o Cláudio Castro, quando canta, e o Cláudio Castro canta muito bem, ele era cantor. Ele não gagueja. Ele canta até hoje na missa. Ele não gagueja nada. É impressionante. Mas o Cláudio Castro tem que ficar ligado, sim, tem que reforçar a segurança dele, segurança pessoal, a segurança da família dele. Ele entrou por um caminho que não tem volta. Não tem. Não tem. Só para você acabar com o crime organizado de um país, como o Bukele fez, é forte que eu vou falar agora, mas é verdadeiro. Você tem que renunciar à própria vida, cara. Você tem que renunciar à própria vida. Você tem que dedicar a sua vida para isso. Senão você não vai conseguir. Porque se você recuar 1 milímetro,
Acabou. Os caras te eliminam e acabou. Foi o que aconteceu no México, né? Prefeito de Uruapan, na província de Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodrigues, 40 anos, ele estava numa festa pelo Dia dos Mortos, que é uma festa muito popular no México, muito popular. Inclusive tem um brinquedo na Disney que você faz um passeio ali e passa pelas festividades do Dia dos Mortos no México. Ele estava participando dessa festa no sábado, né, uma festa noturna, e foi assassinado a tiros. Inclusive tem, não sei se a nossa produção separou, mas tem um momento, a gente consegue ouvir os tiros, e ele era protegido, né, ele tinha um esquema de proteção federal desde dezembro de 2024, porque ele era considerado o Bukele do México, né, e apesar disso, ele foi assassinado pelos cartéis mexicanos. Então, pode soltar, esse é o momento do... É isso. Era um prefeito de uma cidade mexicana, e a gente sabe o poder dos cartéis mexicanos, né, que estava aí há muitos anos já lutando contra os criminosos, e com segurança reforçada, e infelizmente foi morto a tiros. 40 anos de idade ele tinha apenas. Então, é um caminho sem volta, né? A gente precisa de heróis assim, né? E a questão toda é quem será o Bukele brasileiro, né? A gente não tem ideia, mas essa bandeira... O Eduardo, né? Seria ótimo. Até porque pela origem de policial dele, né? Ele é um cara... Exato. Ele é da Polícia Federal, né? Ele foi da Polícia Federal, ele está licenciado ainda da Polícia Federal, né? Acho que a Polícia Federal não tem esse período de licença, se não me engano, né? Também não. Ele está licenciado. Ele é licenciado da Polícia Federal. Então... tanto é que qual é o nome daquele delegado boiola lá, safado? Shaw. O Shaw queria abrir é PAD que fala, não? PAD. Ele queria abrir um PAD pro Eduardo. Sim. Ele foi pra cima do Eduardo dentro da corporação, como policial federal. Mário Lobato, lá como fui eu, não te corrigi, não, Mário, na boa, cara, quando você tiver alguma dúvida, se por acaso eu falar alguma coisa errada, por favor, você pode mandar a mensagem à vontade, não é só isso, tem dois particípios, né? O verbo pagar tem dois particípios, o verbo entregar tem dois particípios, e você só usa o pague, o entregue, quando é ligado ao verbo ser e estar, né? É pago, foi pago, é entregue, foi entregue, mas não se preocupe não, Mário, aquele abraço para você. Tranquilo. Quero responder ao perfil hashtag aqui, que não tem nome. Não acredito que a família Bolsonaro tenha culhão para isso. Pois é porque nenhum dos outros que você acha que tem culhão foi esfaqueado. Tá? Que é fácil falar. Igual aquele policial lá da Bahia, lá, que fala de Bitcoin. É fácil falar. A hora que você toma uma facada e você tem que fazer várias cirurgias, aí a história muda, meu irmão. A história muda. Esse é o grande problema hoje na internet brasileira. Todo mundo é engenheiro de obra pronta. Todo mundo sabe o que fazer. Felipe Cury, o delegado, falou exatamente isso. Ele falou? Falou. Engenheiros de obra prontas e narcoativistas. Narcoativistas. Mas é isso, Lacombe. Gente, você que está em casa, eu não estou querendo convencer você a querer ficar apoiando Bolsonaro. Eu só estou te trazendo a realidade. Você não tomou no toba, meu irmão. Você não tomou. Tua família não está no exílio. Você não teve que ferrar. Se a tua empresa não acabou do jeito que acabou a minha. Você pode acabar com a da economia, aquela coisa toda. Você não teve PF invadindo a tua casa. Você não foi esfaqueado, meu irmão. Essa é a dura realidade. O mundo real é diferente do seu mundinho de fantasia lindo e maravilhoso, onde palavrinhas de MBL resolvem problemas. Não resolve, bebezinho. Se você não entendeu, eu não vou nem gritar nem nada. Vou falar bem baixinho pra você, ó. O teu mundinho de MBL não resolve porra nenhuma. Tá? Só pra você entender. Ninguém das pessoas que você acha que é pica das galáxias, liberalzinho, tá com filho no exílio. Bota isso na tua cabeça. Todos eles se protegeram. Todos.
o seu reizinho lá, que fala que é o pica das galáxias, nunca foi exposto. Nunca enfrentou ninguém. Vai ficar de mãozinha dada ali com Alckmin, lindo, maravilhoso. Bolsonaro foi esfaqueado e não parou. A hora que alguém me mostrar alguém que foi esfaqueado e não parou, aí a gente volta a conversar, Lacombe. A Grazi até lembrou aqui no chat que o Flávio Gordon, que participou ontem, antropólogo maravilhoso, sigam o Flávio Gordon nas redes sociais, ele também cunhou a expressão narcoafetivos, né? É a turma que tem uma predileção aí pelo mundo do narcotráfico, pelos traficantes e tal. Bom, temos Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro, fazendo reuniões com o governador Cláudio Castro, com o prefeito da capital, Eduardo Paes, com representantes da Justiça, da Defensoria Pública, torrando a paciência, se metendo onde não é chamado, porque não caberia ele estar ali. Bom, se a gente desconsiderasse a tal ADPF 635, que limitou, que restringiu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, uma bomba, né, jogada pelo Edson Fachin, infelizmente, né, a gente teria a Justiça do Estado do Rio de Janeiro investigando essa operação, né, você teria, claro, as corregedorias, que agem sim, as corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil. O STF não tem corregedoria, tem repórter do Metrópolis que acha que sim, né? Perguntou o Eduardo Talhaferro, mas por que você não recorreu à corregedoria do STF? Eu desconheço que haja, vai ver que tem, não sei, eu desconheço. Mas as corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar trabalham e pegam no pé dos policiais que fazem bobagem, sim. Né? Mas o Alexandre de Moraes está lá por conta. Isso foi um erro que alguém me corrigiu, por causa, não é por conta, né? Por causa da ADP. Viu, Mário? Aquele abraço. Você pode mandar, pedir minha opinião, tirar suas dúvidas. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Mas já 2 pessoas me corrigiram. Tons pastel, que é o correto, e o por conta usado no sentido de por causa. Eu também usava muito por conta e é errado. Então, fiquem à vontade. Mas o Alexandre de Moraes está no Rio por causa da ADPF, porque para investigar se a operação policial do Rio de Janeiro desrespeitou aquelas regras imbecilóides, fajutas, absurdas da ADPF, que ela não proíbe as operações policiais, mas se vocês já se aprofundaram nesse assunto, mas ela permite as operações policiais desde que um mundo de gente seja avisado com antecedência, né? Um monte de gente tem que ser avisado, um monte de órgão, tem que acionar a defensoria, tem que acionar a ambulância, tem que acionar... Imagina, essa é a mega operação, já estão descobrindo, que foi vazada, né? Chegaram a falar sobre isso? Uhum. Tem mensagens de WhatsApp de policiais avisando, num português, aliás, no nível dos traficantes, avisando sobre a operação. Então imaginem, com essa DPF, a burocracia que foi criada para se autorizar uma operação dessa, a chance disso vazar é enorme. Mas está lá o Alexandre de Moraes e o Cláudio Castro, ainda bem, não vai recebê-lo no Palácio Guanabara, como disse a sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, nem no Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governador, e está recebendo, está se encontrando com o Alexandre de Moraes na sede da polícia, no centro do Rio. A reunião deles é no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, no centro do Rio de Janeiro. Eu preferia que ele mandasse o Alexandre de Moraes às favas. Eu não sei o que haveria de consequências de uma decisão desse tipo, mas o ideal é que falasse: olha, não tenho nada para conversar contigo, não. Segurança pública, eu sou o governador, segurança pública está aqui nas minhas mãos. Eu acho que é até interessante ele fazer esse jogo de vem aqui, vamos conversar, blá blá blá, beleza. Mas tem que fazer igualzinho um bom estrategista. Você vem, conversa comigo, eu te escuto, não cumpro porra nenhuma. Entendeu? Que isso tem que ser feito. Agora, eu tô feliz porque, olha que legal, né, cara? O violador de direitos humanos vai conferir se os direitos humanos foram violados. Rapaz, Moraes, você tá indo pra Argentina, cara, pra ver o Gilmar Palusa. Ele vai mesmo? Cara, vá, por favor. Nunca te pedi nada, cara, vá. Porque a Argentina acabou de fechar, né? PCC é terrorismo.
PCC e CV. PCC e CV. E eles agora vão trabalhar junto com a FBI. Que coisa mais fofa. Vá! Ó, tem vinhos ótimos em Mendonça. Dá um Doce de leite. Doce de leite. Moraes, dá um pulinho lá. Cara, Buenos Aires é um lugar maravilhoso. Leva a Vivi. Vai junto. Tá? Se possível, não vai com um RG, não. Vai com passaporte. Tá? E acabou esse negócio em áreas de aeroportos, área internacional. Não se preocupe com essa porra, não, Moraes. Pode ir tranquilão. Mas vai tranquilo pra Argentina. Vá com gosto. Mas vá mesmo, tá? Quero muito, cara. Agora tem uma questão aqui que você vê aquele nível mais profundo do sistema brasileiro, ele de vez em quando surge, né? Sabe quando o esgoto? Você tem um esgoto que tá ali, ninguém vê o esgoto tá lá passando, né? Tudo de podre tá passando ali, o esgoto. E aí, de vez em quando, acontece alguma coisa que aquele esgoto sobe, e aí você vê a podridão que estava escondida. Passei por isso em Nova York, no pleno Sorro, cara. A rua coberta de merda. Então, a situação agora no Rio de Janeiro é um pouco parecida com isso. Por quê? 2 motivos, tá? Primeiro, o Cláudio Castro pegou o coração ali do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então, qual que é o problema disso? O sistema, hoje, no Brasil, tá? A elite brasileira, que envolve autoridades, envolve gente de mercado financeiro, envolve uma série de pessoas aí que, obviamente, nunca aparecem. Mas eles ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eles não podem aceitar que essas facções, né, sejam realmente exterminadas do Brasil. Tá? A gente não pode aceitar isso porque a gente está falando aí algo de bilhões e bilhões e bilhões, talvez trilhão de reais, tá? Talvez chega a algo em torno de trilhão. A gente não tem como fazer essa medida exata, né, o valor exato, porque obviamente isso não é declarado, se fica tudo em paraíso fiscal, é muito difícil da gente ter uma noção real. Mas o que eu posso falar para vocês com certeza é que são centenas de bilhões todos os anos que movimenta o narcoterrorismo no Brasil. Então eles se alimentam disso. Então eles não podem permitir que ninguém acabe com isso no Brasil. É por isso que não acabou. O Bukele já falou isso. Um Estado como o Brasil, se o narcoterrorismo se mantém no Brasil do jeito que se mantém, fortíssimo, é porque o Estado é sócio do narcoterrorismo. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo pelo qual a gente está vendo toda essa movimentação, pelo qual o próprio Alexandre de Moraes está indo lá no Rio de Janeiro falar com o Cláudio Castro, é eleitoral. Porque isso o povo brasileiro entende. Isso, e o Alan falou no início do programa, independe de esquerda ou direita. Independe de partido político. Independe de ideologia. Tá? É difícil explicar para muita gente no Brasil hoje o problema da censura, o problema da falta de liberdade de expressão. Mas todo brasileiro entende o problema da segurança pública. Todo brasileiro sabe o que é o medo de sair de casa de madrugada para ir trabalhar e não saber se você vai ser roubado, não saber se vão te esfaquear, não saber se você vai levar um tiro. Na volta de casa, as mulheres com medo de serem atacadas, com medo de ser assassinado mesmo. Isso é um medo constante para o brasileiro. Então o brasileiro quer resolver, acima de qualquer outra coisa, o problema da segurança pública. A esquerda não pode vir com essa bandeira porque eles são sócios do narcoterrorismo. Aquilo que eu falei antes. Então, se eles não podem fazer isso, eles não podem permitir que ninguém faça. Porque eles sabem, melhor do que ninguém, que qualquer político que pegue a bandeira da segurança pública e esteja disposto a ir até as últimas consequências para resolver o problema da segurança pública no Brasil, está eleito por que ele quiser na eleição. Por que ele quiser.
porque é algo que une todo o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro. Então eles não podem aceitar que nenhum político faça isso. Aí você vê o absurdo que é o Brasil hoje, a contradição, a cara de pau, o cinismo que a gente vive em relação às autoridades, que se colocam ali como defensoras da justiça, da democracia, da liberdade, da paz, né? Mas são os primeiros responsáveis por manter a situação de insegurança que ceifa várias vidas. A gente está falando aí de centenas, tá? De milhares de pessoas que morrem no Brasil todos os anos. Porque não é só os homicídios, tem os desaparecidos. Que você não consegue registrar a morte. Não ficam numerados. Né? Não fica no número do homicídio, mas a gente sabe que uma boa parte daqueles desaparecidos foram mortos. Então você pode somar. Então dá mais de 100 mil mortos todos os anos no Brasil, por causa do crime. E eles não estão dispostos a resolver esse problema. Porque isso daí alimenta a esquerda no Brasil hoje. Tá? Então, quando você vê essa movimentação da Alexandre de Moraes, você tem que ter em mente essas duas coisas. E tentar mostrar para as pessoas isso, porque, gente, isso independe de esquerda e direita, tá? Aí sim a gente consegue falar com todo o povo brasileiro, com teu parente, com teu amigo, teu colega de trabalho, você consegue despertá-lo para isso. Tem que começar pelo menos a questionar. Pelo menos a questionar. Por que que quando um político age de maneira mais forte, que é o que toda a população quer, contra o crime organizado, por que que toda a classe política da esquerda, todo o judiciário vai contra ele? Por que que as ONGs, a ONU, gente, a ONU nunca falou uma palavra sobre a morte do Clezão. Nada. Em questão de dias. Acho que nem deu 24 horas, né? A gente falou sobre isso na terça-feira. Não deu nem 24 horas. No boletim da noite. Deu nem 24 horas. No boletim da noite já estava falando. A ONU Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU. Tanto que eu perdi a cabeça e dei um dedão e mandei para. Eu lembro. A ponte que caiu. Ou seja, menos de 24 horas a ONU fala contra a operação. E até hoje ela nunca falou uma palavra sobre a morte do Clezão. Que é uma coisa completamente absurda a morte do Clezão. Então aí você percebe o seguinte, que essas fundações internacionais também são sócios do crime organizado que está não só no Brasil, mas boa parte da América Latina. E aí você começa a ver o tamanho que é a coisa. E eu queria reforçar essa questão do Eduardo Bolsonaro, que eu também vejo ele como alguém que poderia se tornar um Bukele do Brasil, porque o que eu falei antes? Quem quiser realmente lutar contra o crime organizado vai ter que fazer uma coisa. Que coisa? Renunciar à própria vida. Muitos não estão dispostos a fazer isso. No caso do Eduardo, ele já fez. O Eduardo já renunciou. Sim. E mais, a família dele já está aqui em segurança. Porque quem fizer isso, a primeira coisa que o cara tem que fazer é trazer a família para os Estados Unidos. E não levar mais a família para o Brasil. É nesse nível. É nesse nível, porque você perde um ponto fraco. Perde uma capacidade que o crime vai ter de intimidação contra você. Gente, aqui eu tô falando de guerra. É guerra. O Brasil, ele só vai eliminar o crime organizado se ele entender que é uma guerra. Senão, não vai. Olha, é bom lembrar, né, isso que você trouxe aqui no grupo, do Marcília. Eu até porque é uma questão técnica, alguém que entende, para mostrar que essa visita do Alexandre de Moraes ao Rio de Janeiro é mais uma violação. É totalmente ilegal. Então, deixa claro para vocês. A DPF significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela não pode, não serve de jeito nenhum para apurar fatos, investigar, interrogar a autoridade. Ela não serve para isso. A função dela é discutir teses constitucionais abstratas. Discutir tese constitucional abstrata, ela não tem esse papel. E aí, o Marcília, ele deixou bem claro, Moraes extrapola sua função ao convocar e interrogar autoridades, pois esse papel cabe ao Ministério Público e à Polícia, não ao STF. 2.
o ministro poderia, no máximo, requisitar informações, nunca conduzir reuniões de caráter inquisitório, que é o que ele está fazendo. Então você não tem transparência, como já falamos aqui, a audiência teria ocorrido a portas fechadas, o que suprime o caráter público exigido dos atos judiciais, porque ato judicial é porta aberta. Não tem que conversar isso a portas fechadas. E a coisa tem que centralizar na polícia. Gente, o que o Max falou para vocês sobre 100 mil mortes, ou seja, você tem ali o número do crime organizado e o número, né, das mortes violentas, mais, né, os números das pessoas desaparecidas, que você não consegue contabilizar como o impacto, o efeito colateral do homicídio. Né? Então, é como se o Brasil tivesse apagando senador Canedo de Goiás, num ano, no outro ano, Fazenda Rio Grande no Paraná, no outro ano, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, no outro ano, Sinop do Mato Grosso, Paraupebas no Pará, Sorriso no Mato Grosso, Camboriú, Santa Catarina, Palhoça, Santa Catarina, Maricá, no Rio de Janeiro. Ou seja, é como se você estivesse apagando, literalmente, passando borracha, em todas essas cidades, uma por ano. Isso é inadmissível. Só que não adianta a gente dizer isso é inadmissível, que absurdo. Isso é uma estratégia. Isso é pensado. Porque você elimina uma população, você vai matando as pessoas, você vai criando concentração em grandes metrópoles, ou seja, essas big metrópoles, e fazendo com que a vida dessas pessoas se torne impossível, acabando com a vida do campo, para fazer com que o aumento da necessidade da população pobre vire terreno fértil para você poder vender voto, vender caneta emagrecedora, vender luz de graça, vender ônibus de graça. Isso tudo são coisas que você não tem como cumprir. Ou se você faz em um ano, o país quebra, destrói a economia, se destrói, as pessoas vão ficando mais pobres e mais pobres e mais pobres e mais pobres e mais pobres. É isso que eles querem. Só que não adianta eu tentar explicar isso para o povão. Eu posso explicar isso para você. Ah, mas eu sou do povão. Mas você é fora da curva. Se você está aqui nesse programa, é porque você tem um senso crítico, você tem uma preocupação. A sua filhinha, o seu filhinho, a sua esposa, a sua família, ela está acima do entretenimento que você poderia estar assistindo agora. Ficar vendo resultado de futebol, ficar vendo resultado de MMA, ou aposta, tigrinho, coisa do tipo, putaria, não importa. Você não está fazendo isso, você está aqui agora nesse programa. Você é completamente diferente da massa. A massa está consumindo coisas de massa. Você não, você está aqui. Eu quero me informar, eu quero entender, eu quero compreender e eu quero saber o que fazer. Só que antes de mais nada, antes de você entender o que você tem que fazer, eu quero que você assista o que as pessoas que já fizeram proporcionaram para você. O Conversa Timeline é apenas um programa da Timeline. E aqui na Timeline, muitas pessoas acreditaram que elas podem chegar até você. Eles não queriam apenas um programa como esse. Eles querem conteúdo de qualidade que desmascare a canalice da imprensa e possa vingar, essa é a palavra mesmo, toda a sacanagem que é feita com o povo sofrido. A qualidade que a gente conseguiu reunir aqui na Timeline é graças ao assinante. E o assinante está entregando isso para você. E não é de graça. Ele paga para isso, para que você possa receber esse vídeo. Pode colocar, produção. Você já percebeu? O governo brasileiro usa toda a força do Estado contra manifestantes e cidadãos comuns, mas fecha os olhos para grupos armados que agem como terroristas. Ou melhor, eles são terroristas. O Comando Vermelho não é mais só tráfico de drogas. É uma rede com conexões internacionais, inclusive com cartéis colombianos e grupos do Oriente Médio. O governo do estado do Rio de Janeiro entregou um relatório aos Estados Unidos da América, classificando o Comando Vermelho como organização terrorista transnacional. A CNN confirmou. Esse documento foi entregue ao governo de Donald J. Trump. Enquanto isso, o Brasil diz, não é terrorismo, é só crime comum. Mas o crime comum já virou guerra.
e o Rio de Janeiro um campo de batalha. A Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mostrou que chefes de facções de vários estados se escondem em favelas do Rio de Janeiro. Pará, Goiás, Minas, Alagoas, todos eles ligados ao Comando Vermelho. Isso é uma estrutura de guerrilha, não de quadrilha. E a ABIN confirmou conexões com cartéis e redes internacionais. Agora, compara a rapidez das ações do STF. Em poucos dias, centenas de pessoas que estavam no 8 de janeiro foram presas. Mas quando se trata de PCC, Comando Vermelho ou gente ligada ao Hamas e Hezbollah, o silêncio é ensurdecedor. Tem até gente na lista da Lei Magnitsky, sancionada pelos Estados Unidos, que continua com empresas ativas no Brasil. E pasmo, não estou falando do Alexandre de Moraes. E ninguém toca neles. Nenhuma investigação, nenhuma sanção. O que o Rio de Janeiro está fazendo é histórico. Chamando as coisas pelo nome certo. Narcoterrorismo. E o recado do governador Cláudio Castro é claro: ou some ou suma. Narcoterrorismo não é política, é uma questão de soberania. Compartilhe. O Brasil precisa entender e acordar para compreender quem é o verdadeiro inimigo. O medo que eles têm de uma mídia livre com meios de ação é absurdo. A Globo está usando rios de dinheiro, a sua programação inteira, para glamorizar narcoterrorista, para glamorizar assassino, estuprador, ladrão, as pessoas que querem destruir a sua vida. Eles têm os meios de ação para ficar ali 24 horas mudando a narrativa, mudando a narrativa, mudando a narrativa, porque eles sabem que se você entender qual é o verdadeiro inimigo, e se o teu vizinho que está ali dormindo entender qual é o verdadeiro inimigo, o poder atual do Brasil, ele cai. Ninguém mantém uma estrutura de poder sem uma conexão, uma rede, uma network, uma rede de apoio popular. Não existe. A impossibilidade de você manter um poder sem apoio popular é o que faz com que tiranos virem genocidas. Eles precisam virar genocidas porque eles precisam colocar medo, eles precisam impor medo, eles precisam matar pessoas, eles precisam prender pessoas, encarcerar centenas de milhares de pessoas, que é o que fez Cuba, é o que fez a China, é o que fez a União Soviética. Eles precisam fazer isso, porque do contrário o povo se levanta. É o que aconteceu em 2018 com o Brasil quando votaram em Bolsonaro. É o que aconteceu nos Estados Unidos quando votaram em Trump em 2016. Viram a porcaria que deu com Biden e voltaram com Trump. É o que aconteceu na Argentina com o Milei. É o que aconteceu em El Salvador com o Bukele. Agora é a vez da gente poder restaurar o nosso Brasil. Só que para isso as pessoas precisam estar informadas. Elas precisam entender com clareza o que está acontecendo. Muitas vezes eles não têm tempo para assistir uma live longa como essa daqui. Mas pequenas pílulas ou produções cinematográficas que realmente possam explicar o que está acontecendo, muda tudo. Por isso que a Timeline está nos Estados Unidos. Por isso que eu estou no exílio. Porque nós queremos ter essa liberdade para falar em português com você e com aquele retardado seu vizinho que não entendeu o que está acontecendo no Brasil. Só que para isso, a gente precisa crescer e crescer cada vez mais. A nossa audiência está com 22 mil pessoas aqui. Deixa eu só atualizar. Telas. 22 mil telas, que são muito mais do que... Bota aí 2 pessoas por dispositivo. Né? Exatamente. E nós já estávamos bem maior do que a CNN. E eu falei, gente, eu preciso estar o dobro da CNN. 22 mil ainda não é o dobro da CNN. Acho que o dobro da CNN seria 28 mil, não é isso? 29. Isso. A gente está com 14. 29 mil? 28, 29. Então a gente precisa de um pouco mais de 6 mil pessoas aqui. É isso aí. Só compartilhar que vai dar certo. Pouco mais de 6 mil pessoas aqui conosco. Esse L tá errado ali, né? Vamos manter a tradição. Tem que manter a tradição. 407 mil, né? Não. 407, ponto, acabou. Ai. Eu queria mostrar o vídeo aqui da Globo News. São 20 segundinhos, acho que dá pra mostrar tranquilo aqui do lado. Bronca. Porque vazou áudio lá, cara. Ah, é? De novo, Lula News. Coloca De aí, novo, produção. mais um? Coloca aí, produção. Mais um? Cadê? Isso, coloca aí. Bota menorzinho, Bota menorzinho. Por exemplo, PEC Bota da segurança, menor, né? Parece mais rigor? Não. A população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho
e que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? para a esquerda, né? Você... Detalhes do... Volta aqui. Tá exatamente volta encontrar aqui, um caminho volta e ali, que Pedrão. esteja em sintonia com Câmera a população. Um caminho Como é geralmente que é? Algum Pera, não, problema de pausa falar aqui. disso, Pausa um Vivi? pouquinho, peraí. Algum problema de falar disso, Vivi? Pausa, não, volta mais um pouquinho, Pedro. Só um pouquinho caminho antes disso. geralmente Algum problema de difícil falar disso, Vivi? Um pouquinho antes disso. Pode voltar mais. caminho Quero que você geralmente pausa aí, difícil. pausa aí. Pausa aí. Não, mas um pouquinho antes da fala. Aí. Pera rapidinho. Lacombe. Tira o vídeo da Globo aqui rapidinho. Qual era o nosso sonho aqui? A gente ter ponto, né? Né? A gente tá precisando, que a gente precisa falar com a produção, não é? O ponto ajuda. Tá na hora do intervalo, tá na hora do comercial, não sei o que, blá, blá, blá. O ponto que os caras receberam foi esse aqui. Então, eu quero de novo isso aí. Ele achou, o Colombo achou que o microfone dele estava fechado. E se é a mesma pessoa, a Lili, inclusive, foi. Vivi. É Vivi? Ele falou? Vivi. Ah, então. Será que foi? Que Vivi que foi? Porque eu entendi Lili. Que a gente tinha uma Apura Lili isso aí, que era professor. chefe. A gente tinha uma Lili que era chefe no Vivi. Rio e que foi mandada para São Paulo. Mas ele. É simples. O Colombo imaginou que alguém foi ao ponto dele falar alguma coisa. Ele imaginou que o microfone dele estava fechado e ele se dirige provavelmente à editora-chefe ou à editora executiva que está colocando o programa no ar em São Paulo, porque aí é Leilane no Rio de Janeiro, a Camila Bonfim em Brasília, com o Valdo Cruz Credo, e o Rafael Colombo em São Paulo. E aí provavelmente alguém falou alguma coisa e ele ficou em dúvida. Será que tem problema a gente falar sobre isso aí? É uma pauta sensível para os nossos interesses, para os interesses do nosso querido governo? Lembrando que Põe de novo. Não, lembrando, a gente vai ver. Lembrando que a pergunta como é que é a pergunta? Algum problema falar disso? Algum Vivi? problema? Bota falar de disso? até. Desculpa, porque lembrando que de novo. lembrando que a frase é, né, qual é a solução para o Lula? Ir aos anseios da população. E combater o crime organizado, as facções criminosas, a criminalidade, as vítimas da sociedade. Vamos ouvir? Olha lá. Sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil. problema de falar disso, Vivi? Difícil. Agora o bicho vai pegar. O cara trancou o Foreves ali sentado naquela cadeira, irmão. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Rapaz! Algum problema falar disso, Vivi? ele trava. Cravo. Isso é cena do filme. Isso é cena do filme de Tropa de Elite. Cara, assim, É triste isso, né? é meio... Essa galera é meio psicopata mesmo, né, cara? Ou seja, esse tipo de pergunta denota que há pautas sensíveis, há pautas proibidas na Rede Globo. Sim, e eles não têm interesse em falar algo que realmente vai melhorar a vida das pessoas. Eles não têm interesse em falar a verdade. O interesse deles é manter um grupo no poder. A Globo nisso se resume a isso. Cara, mas é tanta pesquisa dando na cara da Globo, mostrando isto que o Valdo Cruz Credo estava explicando, que o povo anseia. Cara, eu me lembro da época em que se faziam pesquisas sobre as maiores preocupações do brasileiro e dava lá sempre economia, situação financeira, economia, saúde, economia. Faça uma pesquisa desse tipo hoje. É segurança pública. Sim, sem dúvida. Comentário do JR Max Gamer. Isso foi só o que vazou. Imagina o que tem por trás. Exato. Você imagina o que se fala normalmente ali. Eu queria internamente. ser uma mosquinha para participar das reuniões de produção de pauta, das reuniões de produção dos telejornais da Rede Globo. Para ouvir de que maneira as pautas são apresentadas. Não conhece a Globo, não? Escolhidas e descartadas. Não, mas juro, Tô na minha época não era. Alan, não era assim, tô falando, cara. Não, eu tô falando de reunião. Tava... Não, eu queria... Conta pra galera como era e se você ia experimentar aquilo dali hoje. Cara, era um jornalismo sério. Qualquer reunião de produção começa pelos assuntos mais relevantes. Aí o que é assunto relevante deixou de ser. Sim. Deixou de ser. Sim. Não existe mais. Não, vamos trabalhar as pautas que são do nosso interesse.
Lembra quando o Felipe Neto reclamou que a imprensa americana começou a tratar do assunto do Hunter Biden, do laptop do filho do Joe Biden, na época da... Pô, amigo, nessa hora em que a gente está aqui envolvido numa campanha, a gente não pode prejudicar o nosso candidato. As reuniões de produção da Globo são basicamente hoje, eu imagino, né, nesse nível. Né? De que maneira nós estamos colaborando com o nosso querido governo, com o nosso querido STF. Isso aqui vai contra o nosso querido governo e o querido STF, então não é notícia. Então descartamos. Isso aqui é a favor, pode ser bom, então a gente vai tratar disso. Isso aqui pode ser bom dependendo de como a gente tratar este assunto, então vamos tratar do jeito que a gente quer. Mesmo que seja contrafactual, que seja contra os fatos. É uma vergonha. Você entendeu agora por que você está com 23 mil telas e a CNN está com quantos, produção? Já aumentou, a gente falou de aumentar 6, o pessoal aumentou 1, né? 1,5. Por isso. É óbvio, há o mérito, Max, Lacombe, o trabalho que a gente faz aqui, é óbvio que tem mérito, mas o absurdo é não ter mais jornalista que queira falar com você em casa. Isso é um absurdo, gente. Isso é inadmissível. Não, o óbvio é, gente, questão de marketing puro, não tem ninguém falando de amor, de coraçãozinho, vida humana, não. O óbvio é, o Lula tem que atender aos anseios da população, tá lá a pesquisa. Aí os caras falam, tem problema falar isso? E olha, a coisa é tão louca, que eu vou trazer para vocês aqui agora algo que é verossímil. Não, verossímil, provável, verossímil. Acho que é mais provável do que verossímil. Provável, algo que é provável. E se a Vivi é a Viviane de Moraes? Não, sei que não é. Mas se alguém brincar com isso, as pessoas vão acreditar. Tamanha simbiose que existe entre crime organizado, PT, Globo e STF. A simbiose é tão grande que se alguém brincar falando que aquela Vivi é a Viviane Barsi de Moraes, vai ter gente que vai acreditar. Tem problema falar isso? Vivi Barsi de Moraes. É provável. Eu não estou dizendo que isso é verdade. Nem estou afirmando um troço desse. A gente sabe que a gente sabe que não é. A gente sabe que a Vivi não é a Viviane Barsi de Moraes. Mas é tão provável, tão provável, tão provável, tão provável, que se alguém brincar com isso, alguém vai... Cara, ó, não sei não, hein? Nossa, a partir do momento em que o jornalista ele fica se censurando nesse nível, ele não está mais... por enquanto ele está perguntando, eu não poderia ter perguntado isso. Daqui a pouco ele vai decidir que ele não pode perguntar mais nada. É para isso que a gente caminha. Não, mas eles decidiram por isso. Sem pergunta. Toca violão aí, pô. Que é o que a Natuza Neri fez com o Haddad. Com o Haddad. Não pergunta mais nada, não. Toca violão aí. É melhor pegar a pauta pronta. É melhor já vir todo o script da SECOM direto, entendeu? É melhor trabalhar com os press releases. Chegou o press release lá da SECOM, você não muda nenhuma palavra, você lê aquilo, né? Já embarca. Até porque o governo está gastando uma fortuna nele só. Olha, que o povo em casa entenda. O que a Natuza Neri fez com a Haddad tocando violão, o que esse jornalista fez, era melhor que a Natuza Neri abrisse um OnlyFans e esse cara virasse ator pornô. É mais digno. Eu não tô brincando, é sério. Pô, e é Colombo, que é o mesmo sobrenome. Pelo menos seria mais honesto, né? É mais honesto. Eu não tô brincando, é sério isso. Que você deixa claro o que é a coisa, né? É mais honroso. Eu tô falando sério, não é brincadeira não. Não é figura de linguagem. Aqui é literal. Literal. Se ela fosse pro OnlyFans e ele fosse ser ator pornô, era infinitamente mais digno. Porque você virar para a população e fingir que você está levando informação e notícia, vocês vão ver isso no curso do Lacombe, que tá um primor. Você negar fazer esse trabalho para poder fazer um trabalho de blindagem de comunicação para que o narcotráfico continue matando pessoas inocentes e colocando terror em toda uma cidade, na segunda maior cidade do país, você se prestar a isso, era melhor que fosse da bunda. Mas foi o Rafael Colombo, eu estava tomando café hoje, naquele meu período de masoquismo de 40 minutos, ali durante o meu café da manhã, ficando ali entre CNN e Globo News, foi ele que estava apresentando mais uma pesquisa, se não me engano, da Quest, mostrando exatamente isso que o Valdo Cruz Credo estava falando, né, que a população brasileira anseia pelo combate à criminalidade, como deve ser, né, um forte combate à criminalidade, e uma das enquetes ali da pesquisa, uma das perguntas era sobre posse e porte de arma,
E sei lá, apesar de o plebiscito, o referendo ter dito lá atrás que as pessoas eram a favor do comércio de armas, esta pesquisa de agora diz que a maioria é contra posse e porte de arma, comércio de armas. E aí, esse rapaz, porque eu conheci, né, convivi com ele muito brevemente na Bandeirantes, na época que eu estava na Bandeirantes aqui na Band, cruzava com ele de vez em quando, troquei uma ideia com ele, até porque ele tem o mesmo sobrenome da minha mulher, dos meus filhos, portanto, Colombo. E ele estava dizendo, olha, esse resultado aqui, as pessoas têm essa noção de que as armas dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, elas estão indo para as mãos dos criminosos. Quer dizer, contrário a tudo o que está sendo provado pela perícia minuciosa que está sendo feita em todos os fuzis, aqueles 99 fuzis que foram apreendidos. Fuzis das Forças Armadas do Brasil, da Venezuela, da Argentina, do Peru, fuzis montados por fabriquetas ligadas ao Comando Vermelho. Não há uma arma de CAC ainda identificada. E o cara tem a coragem, a cara de pau, a disfarçatez de dizer que as pessoas estão preocupadas que as armas dos CACs parem nas mãos dos bandidos. Meu Deus, quando o Flávio Dino era ministro da Justiça, ele mudou todo o esquema, né, que tinha sido montado pelo Bolsonaro para facilitar o acesso às armas de pessoas que comprovassem necessidade e comprovassem ter, né, treinamento e condições psicológicas, né, para ter aquela arma, né. Houve um recadastramento das armas dos CACs. 99,4% das armas foram apresentadas e recadastradas. Pô, se essas armas estivessem nas mãos de criminosos, como é que o cara ia subir lá? Eu preciso daquele fuzil que eu vendi para você? Pelo amor de Deus, cara. Aí o cara mente dessa forma, submisso a uma pauta governamental, né? A uma tirania. Será que esse assunto é delicado? Será que a gente não podia falar disso? Aí você... pelo amor de Deus, gente. Olha, eu queria ler o comentário da Núbia Queiroz. Ela escreveu assim, né? Pode deixar esse... Aí, 80% Não, pode deixar, pode deixar. dos moradores apoiando. Na verdade, é 87,5%. Eles estão diminuindo. Porque é o seguinte, é 87%, é quase 90% na favela. Assim, o que derruba toda a tese de que... não, 70% eles no... não querem. 70% em Fora toda da a cidade, fora da favela. Ou seja, quem toma no Foreves, mais apoio ao Cláudio Castro e à polícia. Quem toma menos, apoiou e achou legal. Entendeu? Então, quem sentiu na pele é quase 90%. Quase 90%. Ou seja, não, se não me engano, acho que não, acho que é isso mesmo. Acho que é 88, 87 e pouco. Isso, 87 e pouco. Ou seja, o resto que não apoia é que de alguma maneira está envolvido, né? Ou seja, exatamente. Ou seja, você se pega ali, sobrou quanto? 15%, 10%? É quem está envolvido no narcotráfico. Então agora você sabe quantos narcotraficantes e como é a estrutura do narcotráfico na favela. 10% é de narcotráfico, 10% a 15% e 85% é de gente honesta. Essa é a realidade da favela. E porque o Marcos conhece a favela, eu conheço a favela, então a gente já sabe que é isso. O comentário da Núbia é algo que ecoou aqui na minha alma. Quero não me emocionar. Ela botou assim: eu não conseguiria dormir enganando a população assim. É isso aí. Núbia, a minha alegria é ter encontrado outras duas pessoas que também são iguais a você. Max e Lacombe. Porque eles também não conseguiriam dormir enganando ninguém. Por isso que a gente criou a timeline. Então, a sua frase, ela me ecoou, assim, eu fui lembrando de várias coisas, né, que são pessoais, eu não quero compartilhar aqui. Mas eu também encontrei outros dois grandes valentes, iguais a você, porque eu me identifico contigo, eu não conseguiria dormir enganando a população assim. E aí depois eu encontrei outras duas pessoas que também não dormiriam enganando a população assim. Aí depois encontramos um filmmaker que também pensa da mesma maneira. Depois encontramos uma outra pessoa que também está aqui no estúdio. Esse pode falar o nome. Esse pode falar. Esse é americano. Bob. E aí depois a gente encontrou... É Bob. Aí depois a gente encontrou um outro doido, Shadow, também pensa da mesma maneira. Depois a gente encontrou outro. E cada vez mais nós estamos encontrando pessoas como você, Núbia, que não querem dormir se tiverem que... Não vão conseguir dormir para enganar, mas que ficarão acordadas para despertar os outros, mesmo perdendo o sono.
E é por isso que eu quero unir esse comentário com o comentário do... Deixa eu pegar aqui o comentário dele, só um minutinho, coisa rápida. O comentário do Charles Jurgel, que ele botou assim, observação, teclado sem português, desculpe, relaxa com isso, Charles. Ele botou assim, jornalistas como vocês deveriam ter suporte de grandes empresários, deveriam pagar para os funcionários para ter o curso de vocês. Charles, concordo, mas o ponto é, esquece essa galera. Esquece. Quem financia esse trabalho aqui são vocês. Quem faz com que esse trabalho aqui aconteça são vocês. E a melhor maneira é sempre aumentar a audiência nossa. Não tem, assim, financiamento mais maravilhoso do que esse, porque dele decorrem todos os outros. Então, se a gente falar com 10 pessoas, a gente vai encontrar 10 pessoas maravilhosas, mas não vai dar. Se a gente falar para 100 mil pessoas, a coisa muda. Se a gente falar para 1 milhão de pessoas, a coisa muda. Nós temos 3 milhões de telas todo mês aqui no nosso canal. Mais de 3 milhões. É 3 milhões? Mais de 3 milhões de telas únicas aqui no Conversa Timeline? Por mês? Por mês, sim. Por mês. Sim, sim. Então, mais de 3 milhões de telas únicas aqui no Conversa Timeline. Ou seja, a gente chega em 3 milhões de contas, né, de telas únicas aqui no nosso Conversa Timeline. Muitos não sabem como colaborar, como financiar, como apoiar. Trazendo pessoas para que elas se inscrevam no nosso canal, isso é fundamental. A pessoa se inscrevendo, mal ou menos ali, algumas podem receber a notificação. As pessoas que recebem a notificação dão audiência. Na audiência, a gente esculacha a CNN, gostoso. Depois pode mostrar a audiência como é que tá. Chora a CNN. O Lacombe sempre tira sarro do ICL. E as outras maneiras também que você pode financiar. Assinatura mensal, R$ 29,90. Assinatura anual com desconto. Membro fundador, onde a pessoa paga de forma vitalícia, ou seja, ela não vai precisar renovar nem anual, nem mensalmente, ela paga só uma vez e ela vai apoiar forever, né, o projeto Timeline. Isso aí. E essa assinatura ela não é a do YouTube. Então, quero agradecer aqui, eu vi algumas pessoas já fazendo membro aqui do canal, né? Agradeço de coração a Cláudia, que ela se tornou membro aqui no canal. Só que no canal do YouTube é Arena Movediça, a gente sabe muito bem como é que funciona as redes sociais. Ontem mesmo, né? Deixa aqui na tela, tá? Ontem mesmo eu mostrei pro Max, a gente estava vendo um jogo lá na Boi Brasil. Falei assim, Max, abraço pro Nelson. Grande Nelson lá. Grande abraço, Nelson. Aí tava vendo lá com o Max, aí apareceu assim, eu vou falar em português, né? Publicidade sem parar o vídeo. Eu virei pro Max, pô, que legal isso aqui, cara. É o próprio YouTube que tava fazendo. Então era como se fosse assim, a live continua normalmente, a publicidade vai, como tá essa nossa artezinha aqui, vem um negocinho embaixo, a pessoa clicar e na publicidade. Aí eu e o Max, a gente começou a pesquisar, pô, que legal essa novidade do YouTube. Não pode política, não pode religião. Para ter esse uso, só esporte, entretenimento e conteúdo infantil. Não pode falar de política, não pode tocar em temas sensíveis. Conteúdo infantil nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não pode, proibiram, né? Né? Ixi. É uma bobagem, aliás. E aí, esses conteúdos de entretenimento, futebol, aí pode. Agora, despertar a população não pode ter esse tipo de anúncio. Então não adianta eu ficar esperando anúncio no YouTube, não adianta eu ficar esperando membros no YouTube. A melhor maneira é o site. O site. Revistatimeline.com. É lá no site que você vai realmente financiar e ajudar o nosso trabalho. E os membros fundadores... Com baita desconto agora. Com baita desconto, que o Lacombe vai explicar daqui a pouquinho. E o membro fundador, nós citamos o nome de cada novo membro fundador. Todos os dias nós mencionamos. Não deixamos de mencionar não, tá? Não é aquela estratégia, a gente vai mencionar alguns nomes para esconder quando a gente está faturando. Não, pelo contrário, a gente quer mostrar para vocês. Vocês são nossos membros fundadores. Vocês estão fazendo esse trabalho crescer. E pode fazer o cálculo mesmo. Porque é com esse cálculo que você vai entender como é que a gente conseguiu fazer aquele vídeo maravilhoso que vocês viram antes aqui. É com esse cálculo que você vai entender por que a gente quer ampliar os nossos estúdios. Ter mais um estúdio em Orlando, ter estúdio em Miami,
Nós queremos fazer filmes e seriados, documentários, doc-series, tudo isso. Só que para isso a gente precisa dar a sua assinatura. Você vai lá, acessa revistatimeline.com e lá você vai apertar aquele botão onde você diz: Globo, vá à merda. Vocês vão ficar se perguntando aí, será que tem problema falar nisso? Então agora eu vou financiar quem pode e quer falar isso. E com promoção especial nesse novembro, Lacombe. 40, é isso, né? 49% de desconto. 49% de desconto em todas as assinaturas. E não é desconto do triplo, não, né? O pessoal faz isso. É assim, tudo pela metade do dobro. É isso aí. Mas não, é 49 em todas, né? Na mensal, na anual e na de membro fundador. Vou perguntar a turma aqui. Porque eu tava em Nova De York. membro fundador, eu sei que Eu é. tava em Nova York, gente. Aí o que acontece? Deleguei. A galera decidiu aí. Na verdade, você queria meter o dedo dele e eu falei pra você desligar o celular. Pode falar a verdade. Várias vezes. Ali eu não falei. Toda vez que eu mandava alguma mensagem, olha, cuida da Giza. Cuida da Giza. Sai do celular. Cuida da Giza. Bom, então, ó, revista, agora é LP, né? lp.revistatimeline.com, ou usa o QR Code, dá uma olhada, descontaço para você se juntar à família Timeline. Já vou dar as boas-vindas como membros fundadores ao Wellington. Wellington, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. Pô, fiquei uns dias fora, estava com saudade de dar boas-vindas para a turma. E Verônica, seja bem-vinda à revista Timeline como membro fundadora. Wellington e Verônica, deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, por enquanto são esses dois. Então, vamos embora, turma. É a melhor oportunidade para entrar para a família. Teve do final de semana aqui, deixa eu pegar. Consegue marcar aí? Deixa eu pegar aqui, ó. É o Wellington e Verônica. Eles são do fim de semana? Então hoje não teve ninguém ainda? Acho que não. Weird, very weird. Vamos lá. Vai bombar. Em breve eu vou falar o seu nome, dar as boas-vindas a você como membro fundador. É só você apontar a câmera do celular para aquele QR Code ali ou acessar lp.revistatimeline.com e já está lá com o desconto previsto, tá? Para todos os planos. Então, estamos esperando vocês. A Kelly falou que estava com saudade do Leãozinho. E, além de assinar... Gosto muito de te ver. Além de assinar, Lacombe, é bom o pessoal poder entender que nessa tarja pretazinha que a gente coloca aqui no nosso programa, tem as maneiras onde você pode colaborar. Você já é assinante, você já está ali colaborando. Tem o Pix, bem aqui, e o Zelle, para quem está nos Estados Unidos, que está aqui, né? Então, nos Estados Unidos, né, usa o Zelle. O pessoal já sabe como é que funciona aqui nos Estados Unidos, zelle@revistatimeline.com, e no Brasil, pix@revistatimeline.com. Então, além de assinar, você ainda pode colaborar e pode fazer esse trabalho crescer cada vez mais, Lacombe. Quem foi que lembrou do Leãozinho aí? Desculpa. Pera aí. Não, deixa, que essa história do Leãozinho me lembrou. Ontem a gente embarcando de volta, lá no aeroporto de LaGuardia, ali em Nova York, dizia eu, a gente ia entrar na fila, aí veio um sujeito, eu falei, não, you may go, deixei o cara passar, né? E o cara resolveu puxar papo comigo, né? Aí o cara, daqui a pouco o cara pediu meu telefone. Eu falei, não, cara, me segue no Instagram. Americano, arquiteto. Aí Giza falou, não, cara, estranho. Eu falei, estranho, Leãozinho. E aí falando. Lacombe arrasando corações no aeroporto. Aí começamos a falar, não, eu sou jornalista, mas você fala sobre o quê? Eu falei, você fala sobre política ali. I hate Trump. Eu olhei pra cara dele, I love Trump. Meu irmão, acabou a conversa. Eu fiquei feliz da vida, não aguentava mais o cara falando. Era o segredo para pronto, parou, largou. Tchau, filho, vai. Ai. Falei pro Lacombe que só faltava ele ter puxado, na hora que o cara falou Rei Trump, ele tinha que ter puxado o boné pro maga. Eu mandei um I love, não mandei um I like, I love. Disse lá no início, eu preciso fazer esse protesto aqui, cara. Um desrespeito à memória do Rui Barbosa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o ex-ministro do Lula, José Dirceu, eles estão entre as personalidades que serão agraciadas com a medalha Rui Barbosa 2025. Honraria concedida pela Fundação Casa de Rui Barbosa, que é vinculada ao Ministério da Cultura.
A lista de agraciados foi divulgada na última sexta-feira, cerimônia de entrega marcada para 7 de fevereiro do ano que vem. E aí a ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que a premiação simboliza o reconhecimento, estamos falando de Alexandre de Moraes e Dirceu, tá? Reconhecimento de quem entende a cultura como base da democracia e instrumento de cidadania. Presidente da Fundação, Alexandre Santini, explicou que essa edição busca valorizar trajetórias que unam compromisso democrático, pensamento crítico e ética pública, princípios que marcaram a vida e obra de Rui Barbosa. Olha, considerar que Alexandre de Moraes e José Dirceu têm alguma coisa disso aqui, pensamento crítico, ética pública, princípios, não tem nada disso. E para mim é especialmente doloroso, porque, como disse meu avô materno, Américo Jacobino Lacombe, ele foi o presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa de 1954, quando a fundação foi criada, até 1993, quando ele infartou trabalhando na Casa de Rui Barbosa. Quem é do Rio de Janeiro, quem passa pela cidade, vale a pena visitar, é belíssima a casa. E meu avô infartou trabalhando e morreu logo depois, 93, abril de 93. E meu avô era um dos nossos, né? Eu espero que, aliás, não vou anunciar antes da hora, mas em breve a gente vai relançar alguns livros do meu avô sobre história do Brasil. Era um grande historiador, imortal da Academia Brasileira de Letras, um intelectual católico, conservador, e dedicou a vida do meu avô foi dedicada a organizar, né, organizar e publicar toda a obra do Rui Barbosa, toda a obra, que inclusive era um primo distante do meu avô. Imagina, alguém até tinha falado no chat lá no início do programa, quando eu citei esse caso, falou, cara, seu avô deve ter se revirado. Eu falei, sim, meu avô, onde quer que ele esteja, neste momento, ele está desesperado, porque é um absurdo esse tipo de homenagem a alguém como Alexandre de Moraes e alguém como José Dirceu. Me desculpa, não tenho muito o que falar, fica aqui só o meu protesto. E, Lacombe, a gente percebe no Brasil como que todas essas honrarias, todos esses prêmios que são importantes, né? São importantes, isso tem que existir. Qualquer país civilizado, qualquer país de primeiro mundo, ele honra os seus heróis, ele honra aquelas pessoas que se destacam em várias áreas, principalmente na literatura, porque é a literatura que forma um país, né? É a literatura que forma um povo. O que está no imaginário das pessoas hoje esteve na literatura antes. Tá? Se não tiver na literatura, não vai chegar na mente, não vai chegar na cultura do dia a dia das pessoas. Tá? Então isso é importantíssimo. E aí você vê a situação do Brasil. O prêmio vai para Alexandre de Moraes e José Dirceu. Alexandre de Moraes, que hoje é o censor da República, é uma espécie de anti-imperador, né, no sentido de que ele tem o poder do imperador, mas ele age não como um imperador, mas como um tirano. É o tirano da República. E o José Dirceu, que é alguém que já teve treinamento em Cuba, né, treinamento militar, que já foi agente, que teve que fazer cirurgia para mudar o rosto, teve que assumir uma outra identidade, casou-se, né, mudou de nome, mudou de rosto. E aí, quando saiu a anistia, ele falou, ó, tchau para você, né, para a mulher que ele tinha casado, na verdade, meu nome não é Daniel, meu nome é José Dirceu, e fui. Ou seja, são pessoas que estão intimamente conectadas com aquilo que há de pior no mundo e no Brasil hoje. E aí essas pessoas hoje estão sendo, né, premiadas. Olha a inversão total que a gente vive no nosso país. Temos muito trabalho pela frente, mas eu acredito que essas últimas semanas, nesses últimos dias, nos mostraram um caminho, que é essa luta contra o crime organizado. O povo se une quando se trata em acabar com o crime organizado. E por aí a gente consegue, talvez, um caminho muito mais eficaz de libertação do Brasil. Agora, a direita tem que parar de se preocupar com eleições.
A direita tem que parar de pensar assim, se eu falar muito dessa pessoa, eu posso fortalecê-la, né, para o ano que vem. Esqueçam isso. O Eduardo Bolsonaro é o cara que entendeu isso. Ele falou, não me importo com a eleição. Por quê? Porque meu projeto de vida é libertar o Brasil. E é isso que a direita tem que pensar. O projeto da direita tem que ser, antes de qualquer coisa, vamos libertar o Brasil. Porque sem isso, nem faz sentido se preocupar com a eleição. É uma loucura, é uma insanidade. A esquerda criou uma armadilha para a direita, que é a questão eleitoral, e parece que a direita não consegue sair dessa armadilha. Não consegue pensar em outra coisa. Sabe, a hora agora é de libertar o país. De conseguir levar as pessoas na rua para se manifestar contra um Estado tirano que é aliado de narcoterrorista. Isso é tão fácil de explicar para as pessoas. Sabe, você explicar a liberdade de expressão, você explicar o problema, as injustiças do 8 de janeiro, isso é difícil de explicar. Não é todo mundo que vai entender. Mas a questão da violência no Brasil, todo mundo sente na pele. É fácil de explicar isso para as pessoas. Então a gente tem uma oportunidade incrível e que não vai durar por muito tempo, porque essas coisas passam. Então agora é a hora da direita aproveitar essa bandeira que é da direita, a ponto de teve aí um especialista aí, né, da grande imprensa falando, a operação no Rio de Janeiro é uma estratégia totalitária de poder da extrema-direita. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a esquerda quer que o crime organizado continue protegido e atuante. É a bandeira de acabar, de exterminar o crime organizado do Brasil é da direita. A esquerda está falando isso. Então a direita tem que pegar isso com unhas e dentes e falar, sim, a nossa bandeira é acabar com o crime organizado. E não é para botar um poder totalitário, é para botar liberdade. É para que as pessoas possam andar nas ruas sem medo. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Porque isso todo brasileiro vai ser capaz de entender. Eu mandei um tweet do Cláudio Castro, que eu queria comentar esse tweet com vocês, e junto com o tweet do Martin De Luca. Então, o do Cláudio Castro é o seguinte, vou ler aqui no celular porque eu estou com o do Martin De Luca aqui. Coloca em tela inteira a produção do Cláudio Castro, por favor. Governador do estado do Rio de Janeiro. A discussão dessa semana vai muito além da segurança pública do Rio de Janeiro. O que estamos enfrentando é um problema internacional. A Argentina e o Paraguai já classificaram o Comando Vermelho como um grupo terrorista. E não é por acaso. E ele colocou ali, acho que é do Globo, né? Ou Folha de São Paulo, não sei. A Argentina e Paraguai classificam CV e PCC como grupos terroristas e fomentam um discurso da oposição. Governo Lula, por outro lado, cita riscos à soberania e de intervencionismo dos Estados Unidos para equiparação. Países vizinhos oscilam sobre a aplicação. Oscila uma ova, né? Você tem ali todos os partidos de esquerda na América Latina protegendo os terroristas e os países sérios, né? Hoje a Argentina e Paraguai, apoiando a luta contra o terrorismo. Aí agora vem o pulo do gato. E mantenha esse negócio do Rui Barbosa que eu vou conectar isso aí, tá? Agora, pode colocar a câmera aqui, por favor, produção. O Martin De Luca tuitou isso aqui, ó. Que é algo que a gente precisa mostrar pro pessoal. Se uma organização terrorista for designada... Criminosa. Perdão, se uma organização criminosa for designada como organização terrorista, que é o FTO, na sigla em inglês, pelos Estados Unidos, a omissão ou recusa de um governo nacional em agir, né, não impediria a cooperação direta com governos estaduais e municípios dispostos a enfrentar a ameaça. Pode passar por cima do governo federal. Pode passar por cima do governo federal. A história oferece precedente. Quando os governos centrais não estavam dispostos ou não conseguiram confrontar atores não estatais violentos, os Estados Unidos estabeleciam parcerias diretas com autoridades locais ou regionais, desde as forças curdas no Iraque
até as milícias locais na Síria, a fim de neutralizar ameaças transnacionais. Por que você ter o Dirceu e o Moraes sendo homenageados na Fundação Rui Barbosa? Porque eles temem que o povo brasileiro, nos próximos anos, nas próximas décadas, entendam o papel de Dirceu e Moraes. Isso a direita ainda não entendeu. Inclusive, para muitos, esse assunto aqui não é tão grave. Quando, na verdade, é ele que proporciona com que outros governadores não consigam atuar como Cláudio Castro atuou. Basta que você tenha a estima pública. Vou falar uma linguagem bem povão. Basta que a tua imagem fique bonitinha na literatura, no cinema, no teatro, na novela, no jornalismo, que você vai conseguir fazer o que você quiser. Ué, o Luciano Huck e a mulher dele, ex, né? Ela é ex agora, né? A Angélica? É. Ela tem um relacionamento com objetos, né? Parece. Entendi. É o que ela diz. Ela fala isso. Ela com enche, todo orgulho. ela enche o peito para dizer isso. Que ela tem uma questão com. Isso eu não vou falar. Espero que o microfone não tenha pegado. Essa foi pesada. Não falaria isso. Não falaria isso, mas ela já disse que ela Eu lembrei da entrevista. Não, mas eu ia dizer. Uns objetos fálicos. Eu ia dizer que, assim, eles fazem essa promoção toda cultural porque eles sabem o perigo que é você ter essa promoção aqui com o comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e os delegados da Polícia Civil e todas as forças policiais envolvidas no que aconteceu na semana passada. A esquerda sabe disso, a direita ainda não sabe. A direita ainda não sabe. O termo explorar esse assunto não é muito próprio, né? Não é muito propício, mas a direita ainda não entendeu isso. O Oruan só chegou na casa da menininha lá da Barra da Tijuca de 15 anos de idade porque ele passou pelo Multishow. Porque deram um banho de imagem na musiquinha dele para ele ir para a TV, para ele ser homenageado, que não sei o que, blá blá blá, porque tentaram mudar, né, a narrativa do favelado nos filmes, nos seriados, nas novelas, só que não deu certo. 87, quase 90% da população não quer o Oruan, quer o Cláudio Castro agindo. Imagina se você coloca homenagem e atua na parte cultural. Ó, tem dois comentários que eu adoro o otimismo da nossa turma aqui. A Shirley Reis e a Cláudia Diniz falaram a mesma coisa no chat. Lacombe, se referindo à homenagem que o Alexandre de Moraes e o José Dirceu vão receber da Fundação Casa de Rui Barbosa em fevereiro, a medalha Rui Barbosa. A Shirley, Lacombe, em fevereiro eles já estarão na cadeia, em nome de Cristo Jesus. Amém. E a Cláudia Diniz, Lacombe, até fevereiro tem tempo. A cadeia os espera, eu creio. A Marcela Santos lembra aqui que o Rui Barbosa realmente participou do golpe que foi a República e ela lembra, que bom, né? A Marcela super bem informada, que ele se arrependeu depois, né, de ter participado. Ele foi ministro, inclusive, do primeiro presidente da República, ele participou, deu apoio ao golpe, infelizmente, mas se arrependeu. E o Enio Coelho, Lacombe, meu pai trabalhou na casa de Rui Barbosa na gestão do seu avô. Pô, que legal, fico muito feliz. Meu avô era uma grande figura. Ó, tem uma pergunta da Kátia aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar na nossa roda de conversa. Rapaz, eu queria meu avô aqui participando com a gente. Ah, meu irmão, tu não entende. Isso aí. Ele era... Legal, né? Vamos fazer um? Nossa, sabia de tudo, cara. O cara era um figuraça. Grande figura. Bota ele e Legal. bota meu pai zoando a porra toda. Não, teu pai também queria ver teu pai aqui. Principalmente no boletim, né? Eu queria. E o pai do Max lá preparando as pipas. Cara. O pai do Max é pipeiro que fala? Pipeiro. Dos bons, tá? Viajou o mundo inteiro aí, participando de festivais de pipa. Campeão, e tal. campeão.
Então, a Kátia, ela falou algo bem interessante. O que o Cláudio Castro tomou? Ele só cantava e não fazia nada, kkk. Então, isso aqui é interessante, porque lembra do pessoal que estava aí falando, não, porque a família Bolsonaro não tem culhão. Você não consegue enxergar a digital do Eduardo e do Flávio Bolsonaro no que aconteceu? Quer dizer, eu não quero ficar falando muitos detalhes aqui. Opa, precisa, gente? É sério. Coloque nos comentários aí. Precisa, se você realmente não entendeu a digital de Flávio Eduardo Bolsonaro, o Washington, DC, Estados Unidos, Cláudio Castro falando, isso aqui é um problema internacional. Vocês não conseguem? Quem não conseguir, por favor, eu vou tentar. Não precisa. Ótimo, nossa audiência é maravilhosa. Ufa, alguns falaram aqui, precisa, outros não precisa. Aos que precisam, assinem que eu conto lá pros assinantes, que não posso falar aqui abertamente. Mas assim, tá meio clara a digital, né? Meio evidente, né? Sempre. É. Ó, vamos deixar para amanhã o assunto eleição em Nova York, porque a eleição é amanhã. Teve já algumas pessoas, inclusive, quando eu tive com o Giza no Metropolitan, tinha lá uma sessão eleitoral para aquele early vote, né? Que as pessoas que vão votar antes da hora, mas a eleição para valer amanhã em Nova York está correndo o risco de levar um prefeito socialista, muçulmano, defendendo um monte de bobagem, congelamento de aluguéis, imagina, e passagem gratuita, né, transporte gratuito, entre aspas, também. A gente pode deixar para amanhã, e eu falo um pouquinho das minhas impressões sobre Nova York. Eu preciso responder alguém aqui que eu vi em Nova York. Alguém que está caluniando o Lacombe. O Lafome já está com fome. Não, porque agora é mais cedo o programa. Então, não caluniem o Lacombe, né? Porque agora ele vai almoçar no horário do almoço. Eu não tô com fome, não. Não tem nem como, né? Rapaz, eu tive muita fome ontem. Ontem eu cheguei de viagem em cima da hora, não tive tempo de almoçar, cara. Tive que fazer o 4x4, aí acordei no meio da madrugada, alucinado de fome, desci 4 da manhã, eu tava fazendo um lanche. Eu não vou deixar caluniar o Lacombe. Ele não tô com fome, não. Tô com fome, hora do não. almoço. Temos um membro fundador aí, dia. Alô, Elinice. Elinice, seja bem-vinda à revista Timeline como membro fundadora. Elinice aproveitou a nossa Black November, aí, nosso desconto de 49%, quase metade do preço. Elinice, seja bem-vinda. Bom ter você com a gente. Por enquanto você está sozinha. A nossa lista de membros fundadores hoje só tem você. 11 é a meta, hein, galera? Número 1, Elinice. Né? Alegria ter você com a gente, mas estamos esperando novos membros fundadores, tá? Aproveitem aí, mês de novembro, com desconto especial para todo mundo se tornar assinante da revista Timeline. Membro fundador, assinatura vitalícia, assinatura anual também com desconto, assinatura mensal. Todos os assinantes têm acesso à nossa plataforma, revistaTimeline.com, sem nenhum tipo de obstáculo, e também à nossa comunidade. Tudo sem nenhum tipo de obstáculo, lives exclusivas, dossiês, cursos, tá tudo disponível, tá? A gente aguarda todos vocês. Vamos para os superchats? Vamos lá. Então vamos embora. Rapidinho, antes do superchat. Diga. Eu ia deixar isso aqui para amanhã, não vou deixar não, Lacombe. Breaking News, Timeline. Tem isso agora? Eita! Sim. O que acontece? Não, isso aqui é Rapaz. absurdo. Como é que vocês... Peraí, não, deixa eu... Como é que foi combinado para rodar Calma essa aí, vinheta? segura. Isso aqui é É a absurdo. Moz também? Não? Segura. Isso aqui é um absurdo, tá? Porque eles viram o que o Cláudio Castro fez. Eles sabem do que os governadores agora podem fazer. E eles meteram na cara dura, tá? Isso saiu na imprensa, vazou, né? Eu já estava sabendo dessa informação, mas eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. Pra abafar. Para abafar o que o Cláudio Castro está fazendo. E desanimar direito. Agora é a hora de vocês cobrarem os deputados, mas cobrarem mesmo os deputados, pegar pesado com os senadores e os governadores. Se vocês abandonarem o que aconteceu no Rio de Janeiro, eles vão focar em punir o Bolsonaro para fazer o Bolsonaro sofrer e colocar medo nos governadores.
E isso é o sepultamento do Brasil. Sepultamento do Brasil. São raras as chances onde nós temos de virar a chave. Raras. Isso que aconteceu agora é muito grave. Muito grave. Muito grave. Nós precisamos urgentemente impedir que isso aconteça. E nem precisa falar de Bolsonaro. A gente pode salvar o Bolsonaro falando do canalha do Lula, que é um terrorista, defendendo narcotraficante e defendendo membro de grupo terrorista. Agora é a hora. Não podemos brincar com isso. Não podemos. É muito sério isso. Eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. O desespero deles com o que aconteceu no Rio de Janeiro vai fazer com que eles coloquem o Bolsonaro na cadeia para colocar medo nos governadores. Isso aqui é para colocar medo no Tarcísio, no Zema, no Ratinho Júnior, no Caiado, no governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. E no Cláudio Castro. Eles querem colocar medo em todos os governadores, todos esses 6, 7 governadores que ainda junta Lé com Cré. Medo, pavor, terror, colocando o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. Para todo mundo esquecer o que foi feito no Rio de Janeiro. O próprio Bolsonaro parece chegou a falar sobre isso, né? Isso é uma questão eleitoral, o pessoal tem que entender. Tá? Eles já estão pensando da direita fortalecida para a eleição. Então, assim, mesmo aquele que está pensando numa chave eleitoral, agora é a hora. Agora é a hora de vir com a sociedade e mostrar, não, a gente quer o fim, o extermínio do crime organizado. É isso que o brasileiro quer, é isso que a gente precisa fazer. Porque, gente, se aceitarmos isso, de simplesmente deixar que a esquerda dite a regra do jogo e obedecer, nem eleição vai ter para a direita. Nem isso que o pessoal está aí, né, em berço esplêndido, porque não, a gente tem que medir bem o que a gente vai fazer para poder ganhar a eleição ano que vem. Esquece. Esquece. Se a direita continuar sinalizando fraqueza no momento tão oportuno como agora, que agora era o momento de vir com força, se continuar sinalizando fraqueza, não vai conseguir anistia, não vai conseguir elegibilidade, reverter, né, a inelegibilidade do Bolsonaro, e não vai conseguir vencer as eleições ano que vem. Vai conseguir nada. Nada. É isso que eu percebo que não se entendeu. Que ou você vem com tudo, no momento que você está mais forte, é a hora que você tem que vir com tudo. A população está junto. Da direita, a esquerda não pode pegar a pauta da segurança pública. Esse é o desespero da esquerda nesse momento. É por isso que o Alexandre de Moraes foi pessoalmente, é por isso que o Gilmar Mendes colocou um textão dizendo nós somos a favor da segurança, mas operações pontuais não resolvem, sem um plano geral, eficaz, nada adianta, e por isso que isso não pode acontecer. Ou seja, eles estão colocando todas as energias dele para impedir que a direita cresça na pauta da segurança pública, porque eles não podem pegar essa pauta. Eles não podem. Então agora é a hora de agir, agora é a hora de aproveitar essa pauta que a esquerda não pode surfar. Ela não pode pegar essa pauta. Então eles vão fazer de tudo para sufocar a direita e impedir que ela cresça na pauta da segurança pública. Tá? A gente não pode deixar esse enquadramento. Eles estão tentando enquadrar. Porque olha o cálculo deles. Eles sabem que se eles baterem de frente, o povo vai vir defendê-los. A direita, né? Vai vir defender a direita. Então eles estão tentando não bater de frente, mas ao mesmo tempo evitar que a direita possa agir. Então agora é a hora da direita vir com tudo e com o apoio popular, porque eles temem muito o apoio popular. Toda essa estratégia que a esquerda está fazendo é porque ela está com medo de ir contra a opinião pública. Senão eles já estavam prendendo as pessoas. Eles vão inventar qualquer desculpa para prender o Bolsonaro,
tá? Numa maneira de intimidar a direita. Mas você não negocia com terrorista. Você não pode se deixar intimidar. Porque senão ele não vai pegar só o que ele está pedindo, ele vai pegar tudo de você. Porque começa assim, né? Ele te pede uma coisa. Se você ceder, se você mostra fraqueza, eu já peguei isso aqui, beleza, então agora eu vou intimidá-lo de novo, e agora eu vou pegar aquilo, mais aquilo outro, aquilo ali também. Ele vai levando tudo. É assim que o crime faz com as pessoas. Tá? Então a gente não pode se deixar enquadrar pela esquerda e a gente não pode deixar que a esquerda diga o que a gente pode ou não pode fazer. Porque no momento que você deixa isso acontecer, você perde tudo. E aí vai sobrar só o quê? A tal da direita permitida, que a gente sabe que não é direita. Né? Então, galera, beijão. Valeu. Você já percebeu? O governo brasileiro usa toda a força do Estado contra manifestantes e cidadãos comuns, mas fecha os olhos para grupos armados que agem como terroristas. Ou melhor, eles são terroristas. O Comando Vermelho não é mais só tráfico de drogas. É uma rede com conexões internacionais, inclusive com cartéis colombianos e grupos do Oriente Médio. O governo do estado do Rio de Janeiro entregou um relatório aos Estados Unidos da América classificando o Comando Vermelho como organização terrorista transnacional. A CNN confirmou. Esse documento foi entregue ao governo de Donald J. Trump. Enquanto isso, o Brasil diz, não é terrorismo, é só crime comum. Mas o crime comum já virou guerra. E o Rio de Janeiro, um campo de batalha. A Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mostrou que chefes de facções de vários estados se escondem em favelas do Rio de Janeiro. Pará, Goiás, Minas, Alagoas, todos eles ligados ao Comando Vermelho. Isso é uma estrutura de guerrilha, não de quadrilha. E a ABIN confirmou conexões com cartéis e redes internacionais. Agora, compara a rapidez das ações do STF. Em poucos dias, centenas de pessoas que estavam no 8 de janeiro foram presas. Mas quando se trata de PCC, Comando Vermelho ou gente ligada ao Hamas e Hezbollah, o silêncio é ensurdecedor. Tem até gente na lista da Lei Magnitsky, sancionada pelos Estados Unidos, que continua com empresas ativas no Brasil. E pasmo, não estou falando do Alexandre de Moraes. E ninguém toca neles. Nenhuma investigação, nenhuma sanção. O que o Rio de Janeiro está fazendo é histórico. Chamando as coisas pelo nome certo. Narcoterrorismo. E o recado do governador Cláudio Castro é claro: ou some ou suma. Narcoterrorismo não é política, é uma questão de soberania. Compartilhe. O Brasil precisa entender e acordar para compreender quem é o verdadeiro inimigo.